TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Os espíritos em nossa vida diária. Somos nós que pensamos ou são os pensamentos que pensam por nós? Sob a forma de diálogo, este livro apresenta o modo como atuam os espíritos no nosso dia-a-dia, descortinando-nos assim um campo de informações necessárias para a compreensão do mundo espiritual em que estamos mergulhados. Boa tarde a todos. Então, sejam uma vez mais bem-vindos à nossa casa. É sempre um gosto receber-vos a todos, às caras novas, que já vi por aqui algumas, ou então sou eu que ando distraída e a faltar, e acho que não vejo algumas e algumas já por cá passaram, também é possível. Então, esta tarde nós vamos falar, como habitualmente, sobre um tema, e o tema que eu vos trago hoje é exatamente este que podem ver, o qual eu intitulei Ante a Dor e o Sofrimento. E trouxe-vos este tema exatamente porque nós sabemos que muitos de nós socorrem-se da casa espírita quando têm problemas, quando sentem ou têm experiências na sua vida que precisam de alguma explicação para além daquela que temos habitualmente e, portanto, recorrem a algo para além da matéria, para além do físico, visível e científico, para tentar encontrar respostas às suas dúvidas. Eu sou uma das felizardas que não precisei, na altura de vir parar a um centro espírita pela dor, vim por família, não é? E, portanto, tive esse benefício, mas, obviamente, que muitos de nós acabam por entrar na doutrina espírita exatamente por recorrer a respostas que possam, de alguma forma, dar-lhes algum alento e responder às suas dúvidas. E, portanto, antes de mais e antes de avançarmos para o tema em si, eu quero dizer-vos que falar sobre dor e sofrimento é algo muito particular para cada um de nós. Portanto, eu vou falar sempre de uma forma genérica, mas não será de todo minha intenção que assumam aquilo que eu estou a dizer como que os vossos problemas ou as vossas dores sejam menos do que aquilo que são. Portanto, cada um de nós vive a dor da sua forma e, portanto, eu falarei sempre de uma forma genérica. Tentaremos aqui construir, no fundo, juntos um caminho através deste tema, mas respeitando sempre as dores e os sofrimentos uns dos outros, não é? Porque nós não somos e não conseguimos, muitas vezes, sentir aquilo que o outro sente. E, portanto, no fundo, aquilo que nós vamos fazer é analisar a questão da dor e do sofrimento, tanto na forma de expiação como na forma de evolução, e tem sempre em vista a construção de um caminho que seja mais consciente, no fundo, para todos, não é? Que nos possa ajudar de alguma forma. E então, como eu faço sempre, por norma, no início das palestras, é tentar perceber o significado das palavras-chave. E, portanto, hoje nós vamos tentar perceber o que é esta questão do sofrimento, o que é que podemos fazer com ele e que atitudes tomar perante o sofrimento. Mas o que é isto do sofrimento? Então, se formos ver exclusivamente a palavra sofrimento ao dicionário, é-nos dito que é uma dor física ou moral, que é um padecimento, uma amargura, uma desgraça ou um desastre, não é? Então, reparem que tudo isto nos leva para o campo negativo. E também quem me conhece já sabe que eu vou tentar ao máximo que no decorrer desta palestra tudo isto seja tudo menos negativo. Não é? Porque nós vamos tentar perceber que a dor não tem assim só uma vertente negativa. Não é? A vertente negativa é mais aquela que nós vemos, não é? Que é mais visível, mas no fundo tem também uma vertente positiva, não é? Benefícios que nós podemos retirar da dor. Mas a verdade é que, olhando para o dicionário, é isto mesmo. Não é? Não há nada que possamos fazer, não podemos fugir disto, é mesmo algo que nos trará algum tipo de amargura, não é? De frustração, de dor. A definição de sofrimento diz-nos que é qualquer experiência aversiva e a sua emoção negativa correspondente. Então, reparem que por aqui nós conseguimos de imediato perceber que uma experiência negativa pode causar sofrimento a um e não causar sofrimento a outro. Okay? Tudo depende da consequência, não é? Da emoção que advém daquela experiência, que para uns pode ser negativa,
para outros pode ser apenas um desconforto, por exemplo, mas para existir sofrimento tem que existir esta emoção negativa associada a uma situação, a uma experiência. As perguntas que nós vamos fazer no decorrer desta tarde e às quais vamos tentar chegar a uma resposta, antes de mais dizer-vos que cada um de nós responderá de forma diferente a cada uma das questões, de acordo com a nossa própria vivência, com as nossas experiências e com aquilo que nós sentimos. Mas vamos tentar, e é aquilo que eu espero, é que no final da palestra nós consigamos, cada um de nós, responder a estas questões e pegar nessas respostas e fazer alguma coisa com elas. Então, será a dor um bem ou um mal? Esta, se calhar, todas as questões é aquela que nós menos colocamos, porque nós achamos sempre que a dor, obviamente, que é má. Nunca pensamos noutra coisa. Ainda que, eventualmente, as consequências possam depois vir a ser boas ou a mostrar-se positivas na nossa vida, por norma, temos sempre a tendência a deixar que a dor é algo mau. Se é um bem, porque é que a consideramos indesejável? Se nós conseguimos ver vantagens e benefícios na dor, porque é que nós nunca desejamos o sofrimento? Se é um mal, esta é a pergunta típica, se é um mal, porque é que Deus, sendo justo e bom, permite que ela nos atinja? Isto também é uma pergunta constante, que é feita em todas as culturas, em todas as religiões, e para a qual a doutrina espírita tem uma resposta. Será a dor punição ou castigo? Esta também é outra forma que as pessoas habitualmente olham para a dor, como sendo um castigo. Porque é que a dor atinge também pessoas boas e justas? Não é? Muitas vezes nós vemos aquelas pessoas que são pessoas afáveis, boas, cuidadosas, caridosas com as outras, serem também elas atacadas pela dor e pelo sofrimento. E perguntamos-nos o porquê, não é? O porquê do merecimento, o que é que aquela pessoa fez, que aos nossos olhos, na verdade, não fez nada, que pudesse levar a que passasse por essa situação. E diante de a dor, que atitude assumir? Portanto, estas são as questões-chave que nós tentaremos responder na palestra de hoje. E antes de adentrarmos e procurarmos encontrar estas respostas, dizer-vos que nós não nos podemos esquecer que nós estamos num quadro evolutivo. Todos nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e que evoluímos constantemente. Eu trago-vos aqui este quadro, que eventualmente até já podem ter visto. É-nos dito aqui que nós passamos da animalidade para a angelitude, portanto é este o quadro evolutivo desde o mais básico até ao mais elevado. E o que aqui em baixo vocês podem verificar é que esta evolução dá-se através de sucessivas reencarnações, em que a progressão é infinita e nunca retroativa, portanto a nossa evolução acontece sempre, nós nunca regredimos. E reparem nas diferenças que existem entre o estado de animalidade e o estado de angelitude. No estado de animalidade existe apenas uma concepção do material. A única influência que existe é a lei de causa e efeito, vigora sempre uma ignorância constante e uma irresponsabilidade. Quando passamos para o ponto oposto, que é o ponto da angelitude, do qual, atenção, nós também ainda estamos longe, também já não estamos na animalidade, mas ainda estamos longe da angelitude. Reparem na diferença, é que já somos movidos neste estado apenas pela parte espiritual, portanto é a espiritualidade que nos move. A influência deixa de ser a lei de causa e efeito e passa a ser apenas e exclusivamente a lei de amor. A ignorância é substituída pelo conhecimento. E a irresponsabilidade, obviamente, pela responsabilidade que advém da sabedoria, não é? Do conhecimento que existe neste estado evolutivo. Para nós percebermos o estado evolutivo, é também necessário que tenhamos em atenção à classificação que a espiritualidade nos traz dos diferentes mundos. Isto para quem, se calhar, fazer apenas um pequeno apanhado, uma das bases da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Portanto, nós não acreditamos, não queremos que somos só nós, em todo este universo. Aliás, se nós pensarmos até numa escala temporal, há cerca de 100 mil anos atrás, dizia-se, nós acreditávamos que o homem era o centro do universo,
Não havia mais nada para além do homem. Tudo o que havia não era importante quando comparado com o homem. Há cerca de 2000 anos atrás passámos a achar que a Terra era o centro do universo, o nosso planeta. Há 500 anos atrás a Terra passou para outro plano e começamos a achar que o Sol seria o centro do universo, não é? Porque à volta do Sol havia outros planetas como a Terra e, portanto, seria o Sol o centro. Há 50 anos atrás percebemos que isto era tudo muito maior e, portanto, o que estaria no centro seria a nossa galáxia. E, neste momento, a única convicção que nós temos é que o universo não tem centro. No fundo, não é possível considerar num espaço que é infinito e que está em constante expansão, não é possível considerar um centro. E, portanto, isto para percebermos que, não sendo nós o centro do universo, não é? Na nossa concepção, existem outros planetas que são habitados, ainda que a forma material possa ser diferente e também os espíritos que habitam são diferentes, mas existem cinco tipos de planetas, que são os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os de regeneração, os ditosos ou felizes e, por último, numa escala evolutiva já muito avançada, os celestes ou divinos. O nosso planeta Terra, nesta escala evolutiva de 5, está apenas no segundo patamar. Estamos neste momento numa fase de transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Portanto, ainda muito nos falta caminhar e daí também a dor e o sofrimento que ainda nos acompanha ao longo das nossas existências. Nos planetas primitivos, são aqueles que servem de morada para as primeiras encarnações do espírito. Portanto, quando o espírito ainda está na sua primeira fase, ele encarna nestes mundos primitivos, em que a inteligência destes planetas é ainda, de certa forma, rudimentar, não existe uma vida moral nestes planetas. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. Existe uma forma humana, mas sem uma beleza associada. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e sobre a moral. E o que é aqui utilizado é apenas os instintos. Portanto, só os instintos é que vigoram. Não existem sentimentos, emoções associadas, não existe a razão propriamente dita. Portanto, nestas primeiras encarnações, nós baseamos-nos sempre nos nossos instintos. Depois passamos para os planetas de provas e expiações, que é, como vos disse há pouco, a situação atual do nosso planeta. A nível de inteligência, obviamente que já existe uma melhoria, não é? Uma progressão relativamente aos planetas primitivos. O mal ainda predomina sobre o bem, é uma das características deste tipo de planeta. Os espíritos passam por provas e por expiações, que falaremos também mais à frente. Neste tipo de planetas, os vícios são ainda muito comuns. Desculpem. Dizer-vos apenas que, neste caso, não vigora apenas os instintos, mas já existem associados aquilo que nós chamamos os sentimentos reconstruídos através destes instintos. Não é? Nós colocamos já, na maior parte das situações, a razão e os sentimentos à frente dos nossos instintos, ainda que eles obviamente ainda existam, porque são necessários até para a nossa própria sobrevivência. Nos planetas de regeneração, servem então de transição entre os planetas de provas e expiações e os planetas felizes. É o próximo patamar evolutivo do planeta Terra. Eles ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas já não existem aquelas paixões desordenadas que caracterizam os planetas de provas e expiações. Há uma reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. E aqui o bem já predomina sobre o mal. Não quer dizer que não existam provas a suportar, que elas existem também, mas uma vez que existe esta reconstrução da sociedade assente em valores morais, já conseguimos verificar uma prevalência do bem face ao mal. Temos também os planetas felizes. Aqui o bem supera a ignorância. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Não existem vicissitudes provenientes do egoísmo e do orgulho. Nestes mundos, a felicidade dos espíritos encarnados, no fundo,
ela supera aquilo até que nós conseguimos descrever, não é? Porque nós pensamos muito ainda numa felicidade associada ao ter e não associada ao ser. Portanto, nestes países a felicidade vem do ser, portanto, daquilo que estes espíritos são. Não existem doenças, nem mortes, nem guerras, nem mortes prematuras, não é? Como existem ainda no nosso planeta, pestes, fomes, etc. Portanto, já são planetas muito mais adiantados. E por último temos os planetas celestes, que são onde estão os espíritos puros, onde o bem reina e a ignorância não existe, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade e tudo é justiça. E, portanto, aquilo predomina, tudo aquilo que no nosso planeta não predomina neste momento, não é? Portanto, é muito superior e de alguma forma inimaginável a nossa chegada, digamos, até este tipo de planetas. Mas vai acontecer. Um dia. Cabe a nós fazer algo por isso. Qual é então o destino da Terra? A doutrina espírita coloca fim à eternidade do sofrimento, ao inferno, que contrariava totalmente a misericórdia divina, pois entenderemos que Deus permite que nós mesmos resgatemos os nossos erros, tendo novas oportunidades de aprender e, consequentemente, evoluirmos. Então, a doutrina espírita traz-nos esta mudança de paradigma. Portanto, o sofrimento não será eterno, nós não morremos e vamos para o inferno, porque no fundo aquilo que nos é dito é que a justiça de Deus nos é dada através das múltiplas reencarnações e portanto são múltiplas oportunidades que nós teremos para conseguirmos subir no nosso patamar evolutivo, corrigir o que de mal fizemos e crescer a cada encarnação. Portanto, no fundo é uma fé, uma esperança redobrada que nos é trazida, mas eu gosto sempre de dizer que é uma fé raciocinada, não é? E é assente em lógica, em conhecimentos que são lógicos, que nos fazem sentido. E, portanto, aquilo que eu sugiro a todos, se quiserem saber um pouco mais sobre esta diferenciação dos planetas, nós temos, obviamente, muita literatura nesse sentido que nos ajuda a compreender melhor estas diferenças. Já dissemos há pouco que na Terra, sendo um planeta de provas e expiações, existem, obviamente, provas e expiações. Muitas vezes nós falamos sobre isto e não sabemos ao certo diferenciar o que são provas e o que são expiações. Começando pelas expiações, são dificuldades, problemas, consequências que são provenientes dos nossos atos passados. Está assente na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação, e, portanto, nada daquilo que nós fazemos fica sem uma resposta, digamos. Portanto, quer seja bom ou menos bom, nós teremos sempre uma consequência posterior. Para toda a ação existe, então, uma reação e está assente, como vos disse, na lei de causa e efeito. Importa referir que não é uma lei de punição. Nós temos tendência a achar que estamos a ser punidos por alguma coisa que fizemos. No fundo, trata-se de aprendizagem. Portanto, muitas vezes nós precisamos de passar por aquelas situações que já fizemos outros passar para conseguirmos perceber aquilo que fizemos o outro sentir, aquilo que provocámos aos outros e aprender com esse erro. E na Terra, nós temos esta necessidade do mal para realçar o bem. Eu recordo aqui, por exemplo, que nós estamos tão pouco habituados a notícias boas que quando acontece alguma coisa de bom no mundo, quando alguém faz uma coisa diferente, tem um gesto diferente para outrem, é algo que se torna viral, não é? Até aparece no telejornal como sendo a última notícia, não é? Porque é algo tão bom que a gente quer fechar com algo bom, porque todo o telejornal é uma sequência de notícias que nos levam a achar que estamos todos num beco sem saída, não é? E então, de vez em quando, surge algo positivo. O que acontece é que nós só valorizamos o positivo porque existe todo o negativo à volta. É isto que ainda se verifica no nosso planeta atualmente. Mas então as expiações são estas dificuldades que são provenientes de atos passados, de alguma coisa que já fizemos anteriormente. E o que são as provas? A finalidade passa por exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Não estão necessariamente ligadas a atos ou experiências do passado, são escolhas do espírito para evoluir. Então, ao contrário das expiações, em que são situações em que nós temos de passar por elas forçosamente para aprender,
As provas são, grande parte das vezes, situações escolhidas por nós, não é? Provas escolhidas por nós para conseguirmos, através delas, evoluir, aprender, crescer enquanto espírito. Faço-me entender nesta diferença. Então, nós aqui vamos ter sempre, no nosso planeta Terra, sempre, enquanto estivermos em planeta de provas e expiações, vamos conviver sempre com estas duas situações, com provas e com expiações que são necessárias ao nosso aperfeiçoamento moral. E é natural que nós possamos fazer a questão de se somos todos iguais, não é? Se estamos todos neste planeta, se temos todos um nível evolutivo, digamos que semelhante, por ainda nos encontrarmos aqui, tal como questionou Kardec na questão 804, também nós podemos questionar porque é que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens. Não é? Se nós estamos todos aqui no mesmo planeta, na mesma condição, porque é que uns são ricos, outros são pobres, uns têm doenças e outros têm saúde, uns têm meios familiares mais problemáticos e outros têm famílias, eu não gosto de utilizar a palavra normal, mas equilibradas. Muito bem. O meu público sempre a ajudar-me, é assim mesmo. E a resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau da sua experiência e na vontade que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente. Então, no fundo, existem aqui estas pequenas diferenças que são geradas por cada um de nós. Foi-nos dado os mesmos instrumentos, inicialmente, e, portanto, nós evoluímos de acordo com a capacidade que nós temos de colocarmos na vontade e no nosso livre-arbítrio as ações necessárias ao nosso adiantamento. Portanto, existirão sempre diferenças, mas a qualquer momento nós podemos fazer algo diferente para conseguirmos este adiantamento, este aperfeiçoamento mais rapidamente. E continua dizendo que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Portanto, nós por vezes temos a tendência a dizer que aquilo que estamos a passar é uma injustiça, que nós não merecíamos passar por esta situação, mas a verdade é que, a partir do momento em que nós cremos num Deus que é justo, temos também que ter a certeza que existe uma causa por detrás daquilo que estamos a passar e essa causa, consequentemente, é justa. Eis do que cada um se deve compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo. Então, se nós passamos por uma situação, nós temos que compreender que por detrás dessa situação existiu necessariamente algo que a despoletou. Ainda que nós não tenhamos conhecimento, e vamos ver mais à frente que as causas das aflições e dos sofrimentos podem ser atuais ou de vivências anteriores, mas ainda que nós não tenhamos conhecimento, existe sempre uma causa por detrás. E muitas vezes aquilo que nós queremos é atenuar estas vicissitudes, não é? Às vezes dá para comparar isto como quando vamos a um restaurante, nós vamos a um restaurante, comemos a nossa refeição, mas depois queremos vir embora e não queremos pagar a conta. E não pode ser assim. Portanto, se nós usufruímos, nós fizemos e tomamos aquela atitude, nós temos que estar conscientes da atitude que aquela situação terá, não é? Na nossa vida, quer seja ainda na própria vida ou nas próximas reencarnações. Então, quais são as causas atuais das aflições? Há muitas. O orgulho, a ambição, a vaidade, as más tendências, o egoísmo, os interesses, os excessos. Então, há uma série de... eu ia dizer... Vejam lá como é que eu estou. Eu ia dizer, há uma série de qualidades nossas. Há uma série de características nossas que nos levam a passar por estes sofrimentos atuais, que aqui estão espelhados e que nós, no nosso dia-a-dia, muitas vezes não conseguimos percebê-las, não é? Nós falamos, nós agimos e não conseguimos perceber que muitas vezes o que está por trás destas nossas decisões e dos nossos atos é exatamente isto. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E isto muitas vezes gera uma consequência que pode não ser imediata, mas que se verifica, uma consequência das nossas ações que nos leva ao sofrimento. E isto para vos dizer então que
é necessário que nós interroguemos a nossa consciência cada vez que passamos por um sofrimento e perguntemos, tal como nos é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. Então, é necessário que nós analisemos aquilo por que estamos a passar, façamos questões a nós mesmos e percebamos se nós poderíamos ter feito alguma coisa diferente para não estarmos a passar por aquela situação. Por exemplo, as reflexões que nós podemos fazer sobre os nossos problemas atuais. Em caso de doença, será que me descuidei na minha alimentação? Será que me descuidei no meu descanso, no tratamento do meu corpo? Eu estou a fazer tudo aquilo que é necessário para que o meu corpo tenha uma saúde plena? Posso estar ou não, não é? Isto depois são as respostas que nós concluiremos das nossas questões. No caso, por exemplo, termos um filho que escolhe seguir o caminho de um vício, não é? Nós muitas vezes perguntamos, mas porquê é que isto aconteceu? E é necessário, efetivamente, questionar. Demos-lhe a educação de vida? Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ele pudesse seguir o caminho mais correto? Atenção que eu não estou a dizer que todas as causas dos nossos sofrimentos são problemas atuais e que nós tínhamos que responder a estas questões de forma negativa, não é? De certeza que estás a descuidar o teu corpo, ou de certeza que não deste a educação correta ao teu filho para ele seguir por este caminho. Não, muitas vezes os pais têm plena consciência que fizeram o melhor que conseguiram e souberam pelos seus filhos, e ainda assim não foi suficiente. Mas isto também é o livre-arbítrio do outro espírito que está ali ao nosso lado. No caso, por exemplo, de uma discussão familiar, é importante perguntarmos-nos se fomos justos para com aquela pessoa. Muitas vezes nós discutimos, nós debatemos uns com os outros e nós só vemos o nosso ponto de vista, focamos-nos no nosso querer, naquilo que nós achamos que é importante e esquecemos de olhar para o papel do outro. Isto muitas vezes gera sofrimento, gera aflições, angústias entre familiares, entre amigos, e é importante que nós tenhamos um pouco de humildade e percebamos se estamos a agir corretamente com o outro. Mas, efetivamente, podem existir aflições, dores, que são provenientes de situações que nós não conseguimos justificar na atual existência. Por exemplo, quando perdemos entes queridos, muitas vezes nós perdemos amigos, familiares em tenra idade e não temos uma justificação, acidentes que são imprevisíveis, reveses da fortuna, catástrofes naturais que nós vemos muitas vezes acontecer, doenças de nascença em que nós questionamos, mas porquê que esta criança nasceu com esta doença, que a limita, que a condiciona tanto a ter uma vida dita normal, não é? Em que ela possa crescer naturalmente. E isto, obviamente, é algo que nós conseguimos justificar na doutrina espírita através da lei de causa e efeito. E neste caso, a lei de causa e efeito é aplicada. Isto agora para percebermos aqui a diferença muito rapidamente, por norma nós dizemos que a lei de reação, da ação e reação, é algo que se aplica a algo atual, não é? Nós agimos e haverá uma reação ao nosso ato. A lei de causa e efeito é mais abrangente. Okay? Existe um efeito que é proveniente de uma causa que pode estar nesta vida ou numa vida passada. E então, se nós não encontrarmos uma resposta satisfatória na presente encarnação, podemos voltar-nos às encarnações passadas. Por exemplo, se foi duro e desumano, ele pode ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Portanto, existem, não querendo aqui, obviamente, colocar isto numa folha em branco, e que é sempre assim, mas, por norma, nós podemos analisar as situações pelas quais passamos. Se não conseguimos encontrar uma justificação na presente vida, significa que, em vidas anteriores, algo não correu como deveria e, portanto, neste momento nós estamos em processo de aprendizagem, não em processo de punição, mas em processo de aprendizagem, passando pela situação que fizemos outros passar, por exemplo, no passado, e dessa forma percebendo o outro lado. Nós aqui gostamos muito de dizer, não é? Que nos devemos colocar no outro lado, não fazer ao outro o que não queremos que nos façam a nós, e, portanto, isto também acontece na questão das nossas múltiplas reencarnações.
Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Portanto, nós sabemos que isto é apenas aparência. Portanto, se nós olharmos para alguém que consideramos que não merece estar em determinada situação, no fundo ela pode não merecer por aquilo que é hoje, e ainda bem, mas eventualmente já fez algo no passado que a levou a passar por esta situação. E continua no Evangelho segundo o Espiritismo: porém, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Também no Evangelho, eu trouxe aqui esta imagem, que Aristóteles já dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, somos nós que construímos quem somos, porque nós repetidamente vamos tendo ações, não é, que somadas dão o resultado atual. Não é final, neste caso é atual. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido a vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. Obviamente que isto não é fácil de alguém que está a passar por um sofrimento neste momento, por uma situação dolorosa, de nós dizermos a essa pessoa que ela deve agradecer o sofrimento que tem. Mas no fundo, e todos aqui estamos por um motivo, se já tivermos, e reparem no privilégio que é ter este conhecimento antes, se nós já tivermos este conhecimento, quando chegamos a estas situações dolorosas, podemos lidar com elas de uma forma diferente. Okay? No fundo, tentando contrariar o impacto do sofrimento. Obviamente que as pessoas depois lidam com as situações de forma diferente, mas aquilo que a doutrina nos explica é que o sofrimento é o necessário para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso crescimento. E a verdade é que nós até dizemos às criancinhas, não é? Elas quando estão a andar de bicicleta estão a aprender, quando caem, magoam-se, mas estão a aprender. Não é? Faz parte do processo de aprendizagem. Portanto, na vida e numa escala obviamente diferente, é exatamente da mesma forma que funciona. E agora vamos olhar para a importância da dor. Vocês sabem porque é que o despertador se chama despertador? Mas eu acho que sei, não é? É despertador. Parece-me bem, não é? Então, na Índia dizia-se que os problemas são despertadores que tentam acordar as pessoas para a vida. E muitas vezes é isto que acontece. E nós não pensamos muito nisso. Nós, por norma, queremos que as aflições e os problemas se mantenham longe de nós, mas a maior parte das vezes são esses problemas que fazem despertar em nós aquilo que é necessário. Que nos fazem depois ver as situações, as pessoas, de uma forma diferente. No fundo, que nos fazem crescer. Não é? Eu acho que ninguém aqui pode dizer que não cresceu, não se sente uma pessoa diferente e mais forte depois de ter passado por algum sofrimento. Se o conseguiu ultrapassar. Não é? Há pessoas que, obviamente, depois têm maior dificuldade, consoante a situação. Mas então é isto. Os problemas são despertadores. Deixar aqui a Rafa tirar uma fotografia ao despertador. Está tudo bem. Então, quais são os geradores da dor e do sofrimento? O descontentamento em relação à vida, os problemas e a incapacidade de lidar com os efeitos desses mesmos problemas, o apego à matéria, a ignorância sobre o espírito e os diferentes planos da vida e o desconhecimento das leis universais. Portanto, todos aqui concordam que, tendo conhecimento da existência de um espírito, portanto, de vida para além da morte física, a conhecimento das leis naturais, da lei de sintonia, da lei de evolução, uma série de leis que nós aqui estudamos, do conhecimento de outros planetas habitados, da capacidade de nós nos comunicarmos com diferentes planos. Tudo isto faz com que nós tenhamos o quê? Uma visão diferente sobre aquilo que estamos a viver.
e os sofrimentos fazem parte daquilo que nós estamos a viver. E, portanto, nós temos também uma visão diferente sobre os sofrimentos. Obviamente, não vamos achar que os espíritas não sofrem e que passam pelas situações e não as vivem da mesma forma com os sentimentos dolorosos que muitas vezes acarretam, que vivem de forma menos intensa, vivem exatamente da mesma forma, têm os mesmos problemas, têm os mesmos sofrimentos em situações semelhantes, mas eventualmente conseguem olhar para além daquilo que nós vemos quando só olhamos para a parte material. Não é? Portanto, conseguem lidar de uma forma diferente. E, no fundo, a forma como nós lidamos com os problemas faz toda a diferença. E é essa a pergunta que se coloca, que é como é que nós podemos enfrentar a dor? No fundo, é aquilo que todos nós aqui queremos saber, não é? Como é que nós vamos enfrentar a dor? Então, agora eu trago uma atividade. Eu já a fiz aqui. Algumas pessoas já a conhecem. Quem conhece, não diga nada, por favor. Parecem as crianças a contar ao outro o que é que se passa. Uma atividade que eu vou precisar da vossa ajuda, portanto, estejam atentos. Eu quero que vocês olhem para esta folha e imaginem que esta folha é a vida de cada um de nós. Quer dizer, as nossas já estão preenchidas com alguma coisa, não é? Não estão em branco. Mas façam de conta que é a nossa vida. E quando nós abanamos esta folha, vão ver? Ela faz barulho. E este barulho, por norma, são os problemas. Não é? Aquelas coisas chatas que nos incomodam. Depois, quanto mais abanamos a folha, quanto maior é a turbulência, mais barulho, mais ruído faz. Okay? Agora eu quero que vocês me digam coisas que podem trazer-nos sofrimento. Vá lá, não sejam acanhados. Querem que eu comece? Doenças. Enquanto vocês vão dizendo, eu vou esmagando a folha, tá bem? Que é para nós acabarmos com isto de uma vez. Então lá, doenças. Desemprego. Quem é que disse mais? Teimosia. O orgulho. Falta de amor. E mais alto. Falta de falência. Assim. Acabou. Com a falência já acabou. Não há mais nada a fazer. Não precisamos de mais. Chegou ao fundo. E agora que nós já temos a nossa vida assim, feita num 8, esmagada, eu quero que vocês me digam exatamente o inverso, que é o que é que pode acontecer para a nossa vida melhorar? Não é? O que é preciso para a nossa vida melhorar? Dinheiro. Mais coisas, sem ser dinheiro. Saúde, amor, esperança, simpatia, paz de espírito, fé, alegria. Ai, vocês estão aí muito rápido e não consigo desembrulhar a vida. Trabalho. Então, olha, trabalho. Muito bem, é isso mesmo. Abrir o coração para Deus. Pronto. Já temos a nossa vida aberta aqui. O que é que aconteceu à nossa vida? Ela ficou marcada, não é? Com muitas cicatrizes. Mas sabe o que acontece agora? É quando vêm os problemas, o ruído já não é o mesmo. Então é exatamente assim que nós temos que olhar para a nossa vida. É que pode doer muito, pode deixar muitas marcas, mas quando vier a próxima nós já estamos com caldo, não é? Como costuma dizer. Já está cá o caldo, nós já sabemos como lidar com as situações, então já não vão magoar tanto. E agora vocês podem pensar em alguns problemas, de certeza que estão a pensar, alguns de vós, em alguns problemas que passaram e estão a dizer, pois realmente, naquela altura pensei que, olha, quando o meu primeiro namorado me deixou, eu pensei que ia morrer. E entretanto, olha, não é? É exatamente assim que acontece com os vários problemas da nossa vida. Continuando. Como é que nós podemos então enfrentar a dor? Tendo em conta que as pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente, como eu já vos disse, e aqui, por exemplo, temos um exemplo típico de como as pessoas vivem as coisas de forma diferente. A mulher, quando está doente, a gente diz, estás com uma cara tão abatida, parece que estás doente, devias descansar. Ah, não, eu estou só cansada. Está ali, coitada, vermelha, nem se aguenta, com tonturas e tal. Não, mas estou só cansada. Depois o homem está com uma constipação e diz, família, estas podem ser as minhas últimas palavras. É tudo uma forma de lidar com as situações.
Então, a postura que nós temos perante uma dificuldade depende sempre do entendimento de cada um. Por isso é que é tão importante o estudo, a compreensão, o nós termos acesso a estes conhecimentos para termos um entendimento diferente sobre aquilo que nos acontece. E, obviamente, não podemos deixar de fora a fé. Uma fé raciocinada, uma fé assente em pilares lógicos, assente na ciência também, não é? Que nos ajuda a compreender tudo aquilo que nos acontece. Kardec. Sr. Orlando, pequenas intervenções, uma palavra. Pronto. Nós falámos há pouco que as provas são uma forma de exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a resignação. A resignação aqui é muito importante, mas eu sempre que falo em resignação em palestras, gosto de explicar o que é a resignação, porque a pessoa acha que a resignação é isto. Olha, eu estou a viver um problema, vou-me sentar e quando ele passar, passou. Não é? Pronto, não há nada a fazer, é o karma, e então eu só tenho que esperar, não é? Mas, na verdade, a resignação não é desistir, não é ficar impávido a olhar à espera que o tempo passe, mas, por outro lado, também não é revolta. Não é? Nós também podemos achar que, principalmente para quem não tem conhecimento da vida espiritual, que tudo aquilo que nos acontece é mau e, portanto, revoltamo-nos. Não é? Portanto, a resignação não é desistir, nem é um processo de revolta. O que gostamos de dizer é que é um processo de estabelecer uma relação de paz com a nossa história e com a nossa realidade. Não quer dizer que nós não tenhamos condições de fazer alguma coisa para mudar, temos sempre. Não é? O livre-arbítrio é nosso. Mas não nos devemos revoltar nem desistir. É um processo de aceitação, mas ao mesmo tempo de ação também. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Eu trago-vos aqui esta frase, que é de São Francisco de Assis, que nos diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então não vale a pena nós ficarmos nem num ponto nem no outro. Nós temos que ter estes três em conjunto. E para isso é preciso estudo, é preciso querer, vontade, que muitas vezes nós não temos também. Temos também a questão do bem e do mal sofrer. Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, diz-nos: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo boas lições de cada vivência, por mais difícil que ela pareça. E há também uma frase que eu gosto muito, que toda a gente conhece, que é: Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. E nós temos, na simples formiga, o exemplo disso, em que elas conseguem carregar, não sei bem quantas vezes o peso delas, não é? E é assim que nós... 10 vezes, alguém disse? Também eu não as invejo. Também não queria. Mas elas conseguem, não é? E a verdade é que nós devemos lidar assim com algumas situações que nos surgem. Eu, por exemplo, tenho um exemplo comigo mesma, em que eu, quando fui trabalhar para a minha atual empresa, eu nunca tinha mexido em Excel na minha vida, só o básico, e de repente eu já tinha que fazer VLOOKUPs e tabelas pivôs e tudo. E eu dei por mim, vocês podem não acreditar, eu dei por mim na casa de banho da empresa a chorar e a dizer: é assim, eu não vou conseguir. E a frase que me veio foi exatamente esta. E o que é que eu fiz? Fui comprar o Excel para totós. Que sabem quanto é que me ajudou? Nada. Porque eu não sou totó. É isto que eu gosto de achar, não é? Eu não sou totó. E, portanto, eu baseei-me, eu fortaleci-me nesta frase, disse: não, se me estão a dar esta responsabilidade, é porque eu tenho capacidade para conseguir fazê-lo. Então, muitos dos nossos problemas devem ser vistos assim. Nós achamos que nós não vamos conseguir suportar, que não vamos conseguir ultrapassar, mas, pouco a pouco, com a ajuda de uns e de outros, porque nós não vivemos sozinhos, nem devemos isolar-nos em situações de problemáticas, não é? Vamos conseguindo ultrapassar. E agora trago-vos outra história, que também alguns de vocês já conhecem, mas que é sempre boa de trazer nestas situações, que é a história de carregar a nossa cruz. Porque todos nós temos uma cruz a carregar. Por norma é o quê? Pesada,
É chato. Onde é que eu já ouvi isto? É chato, desculpem. Desculpa. Carregar a cruz incomoda, não é? Nós não gostamos, a nossa cruz por norma é muito pesada. E foi o que aconteceu aqui a este nosso companheiro. Ele achou que tinha a cruz muito pesada e depois pediu a Deus e disse: Senhor, a minha cruz é muito pesada, por favor corte-a um bocadinho, para ser mais fácil de eu carregar a minha cruz, não é? E ele próprio encarregou-se de ir lá à ponta e cerrou ali um bocadinho a ponta e a cruz efetivamente tornou-se mais leve. E ele, muito obrigada, senhor, e vejam, todo contente com a cruz já mais pequenina, mais levezinha, até passou à frente dos colegas a cantar, parece aqui uma competição, ia todo contente, e depois chegou a um precipício, não é? E ficou ele, então e agora? Agora o que é que eu faço? E entretanto chegaram os colegas e disseram-lhe, pois, vamos usar a nossa cruz para ultrapassar este obstáculo. O problema é que a cruz dele ficou aquém do obstáculo. Porque ele foi muito feliz enquanto conseguiu carregar a cruz mais leve, não é? Mas quando precisou efetivamente daquilo que era um peso para ganhar vantagem, já não conseguiu. Então é assim que cada vez que nós temos um problema, pensem na cruz, no bocadinho que querem deixar para trás e não deixem, faz falta. Depois lá ficou, coitadinho. Mas não se preocupem, ele não ficou ali, alguém foi ajudá-lo. Não há... Então o que é que nós podemos fazer diante da dor? Primeiro temos que fazer um autoexame, o que é que eu preciso de aprender com esta experiência. Portanto, cada vez que estas situações ocorrem, questionar-nos a nós próprios o que é que conseguimos aprender, retirar daquela experiência, que lições a vida me está a tentar ensinar, o que é que eu preciso de modificar na minha vida para alterar aquela situação, como é que eu me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Portanto, são estas questões que nós devemos fazer. Portanto, não devemos agir de forma ignorante, digamos, sobre a nossa própria vida, porque se o problema está lá, nós não vamos, ou melhor, nós podemos até ultrapassá-lo ou contorná-lo de alguma forma, mas se não fizermos estas questões, não vamos estar a retirar a aprendizagem necessária. O que também é preciso fazer é uma mudança de atitudes, mudar a nossa atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo, isto é muito importante. Direcionar a atenção para coisas positivas, a oração, boas leituras, pessoas que nos inspirem, que nos transmitam confiança. Vigiar os nossos pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da indiferença. André Luiz diz-nos nos domínios da mediunidade que não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. E é exatamente assim que nós devemos pensar e ter noção das coisas. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos fica gravado e nestas situações de sofrimento é importante que os nossos pensamentos fujam deste tipo de pensamentos que são negativos e deprimentes. É difícil? É. Mas é possível. E vamos ver no ponto C como é que é possível. Mas, continuando ainda na mudança de atitudes, afastar-se dos vícios e controlando as más tendências, evitar as conversas deprimentes, a maldicência, a vitimização, o isolamento, não desistir também é muito importante. Eu falo aqui do isolamento porque, como vos disse há pouco, as pessoas têm tendência, quando passam por alguma situação difícil, ou querem uma atenção constante de todos os outros e obter a razão constante, ou então isolam-se na tentativa de conseguir ultrapassar aquele problema. E é necessário também apostar na vontade de fazer a nossa transformação moral. E eu digo apostar porque muitas vezes nós já temos a vontade. É como as dietas. Eu tenho imensa vontade de fazer dieta. O problema é que não aposto nisso. Então vou deixando passar. E a transformação moral é exatamente assim. É nós, no nosso dia-a-dia, às vezes nas mais pequenas coisas, conseguimos pôr em prática aquilo que sabemos que é o correto para o nosso adiantamento moral. Não é só no centro. Mais fácil é no centro, não é? Mais difícil é lá fora. E o ponto C, o que eu vos dizia há pouco, é praticar ações no bem. E porquê?
Porque quando nós ajudamos os outros, nós estamos a ser ajudados. Nós vemos muitas vezes situações de pessoas que passam por grandes sofrimentos e que encontram o conforto na ajuda ao próximo. Porque elas conseguem, primeiro, ver que não são as únicas a sofrer, portanto, não é um caso isolado, conseguem apoiar-se em situações semelhantes, encontram um conforto emocional na alegria que conseguem proporcionar ao outro, percebem que há quem sofra mais até do que nós e consiga lidar com essas situações de uma forma muito mais tranquila, muito mais harmoniosa e, portanto, daí retiram também a motivação necessária para ultrapassar a sua própria situação. Portanto, não nos podemos esquecer desta a linha C também, que é muito importante, não é? Trabalhar no bem para o nosso próprio bem. E perguntam vocês, o que é preciso fazer? Não é? O que é que eu tenho que fazer agora? E o que nós temos que fazer agora é recomeçar. A partir deste momento vamos olhar para as nossas situações difíceis, para os nossos problemas de uma forma diferente. E quando se perguntarem por onde é que vão começar a olhar para isto de uma forma diferente, a resposta está ali, a começar por dentro. Não vale a pena nós tentarmos achar que é mudar o que está à nossa volta que vai mudar aquilo que nós estamos a sentir ou a forma como nós abordamos os problemas. Temos que mudar é o que está dentro de nós. E a partir daí, tudo aquilo que vem de fora será abordado de uma forma diferente, mais fácil também. Já dizia Chico Xavier que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, não deixemos para a próxima encarnação uma mudança em nós mesmos, uma mudança na nossa visão, que possamos cada um de nós começar já este processo de transformação e esta visão diferente dos problemas e das dificuldades. E deixo-vos com uma mensagem que encontrei e que foi psicografada, mas não identificado, o autor da mensagem, que nos diz: se o seu coração pulsa no compasso da dor, a sua mente se esforça na busca da compreensão deste momento e você cresce. Mas se a sua impaciência, a sua intolerância acompanham esse movimento, a experiência passa e só fica a amargura da incompreensão. Analisa as suas dores, sim, mas busca alternativas lúcidas de trabalho com elas. Questiona as suas dores, sim, mas inquira também o que está fazendo com elas, o que é que tem feito para superá-las. Perceba as suas dores, mas não paralise os seus pensamentos, considerando-os analgésicos eficazes quando em contemplação dos seus sentimentos. Acredite nas suas dores, sim, mas acredite antes de mais na direção e no objetivo delas, que é despertá-lo. Voltemos ao nosso despertador. Então, muito obrigada a todos pela vossa atenção e desejo a todos um resto de bom fim de semana. Bom, acho que não precisamos de dizer mais nada porque, em primeiro lugar, a mensagem está aqui bem explícita, bem clara, o que é que significava e significa para todos nós e significou estes momentos, esta palestra da Fabiana. Efetivamente, precisamos de despertar para compreender o valor que a dor tem em nós. Mas também precisamos de compreender que só a doutrina espírita explica tão bem, tão completamente o que significa a dor e as suas vantagens. Porque sim, é verdade, a dor tem muitas vantagens para nós como espíritos imortais. Então, vamos ficar com esta mensagem, vamos despertar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções e ultrapassar os momentos de tristeza, de desamparo, de sofrimento, numa palavra, os momentos de dor. E vamos então à nossa prece, vamos terminar